Muito bem, alunos do MEC, vamos lá para abordar mais detalhes sobre esse ajuste, esse tema scanners aqui no seu universo do mecânico. Falarei sobre dois tipos de ajustes para vocês. Observe aí na tela, eu escrevi assim, ó, ajuste L/C prazo. Por quê? Podemos ter um ajuste de longo prazo e um ajuste de curto prazo. Vamos entender já já essa diferença, tá? Ou seja, uma forma de o sistema fazer o ajuste e automaticamente ir adequando todo o mapeamento. Agora esse ajuste pode ser de longo prazo ou de curto prazo. Vamos entender a diferença e aí vai ficar mais claro porque que é importante, quando você muda o combustível, rodar pelo menos 10 minutos com o carro. Tá? Para ele fazer esse aprendizado deste ajuste. Então na tela para vocês está lá, ó, ajuste longo prazo. Observem que eu entrei na tela de ajuste no scanner e essa tela de ajuste me abriu mais 5, ó, 1/5. Ou seja, temos tipo de combustível e mais outras telas que veremos já já. Tá? Então eu estou só na tela de ajuste, observem isso. Ó. E ela abriu em mais 5 páginas. Ó. Esta é a 1 de 5, 1/5. Tipo de combustível. Porque eu posso fazer forçadamente o aprendizado na oficina ou num socorro. Né? O cliente liga para mim, Scoopy, no carro não pega. Tá. E aí você começa a entrevistar o cliente, né? O que aconteceu? Eu estava voltando de viagem, abasteci aqui perto de casa, parei o carro, no dia seguinte não pegou mais. Você vai entrevistando o cliente. Mas estava rodando com o quê? Com gasolina, estava misturado. Estava com gasolina. Legal. E depois disso? Não, depois eu abasteci com álcool. Você vai captando informação, pegando informação. Esse ajuste de combustível, você ajusta ele forçadamente para álcool ou gasolina. Ou seja, você analisa pelo tempo, de funcionamento do motor. Se não deu tempo para ter o aprendizado e se está com álcool no tanque, uma relação AF alta, 13,2 por 1, tem álcool no tanque, mas o mapeamento está para gasolina. Não vai funcionar. Ou ao contrário, você está com gasolina no tanque e uma relação AF de 9 por 1, uma de álcool, também não vai pegar. Sempre gravem o seguinte. Temos uma variação de AF de 9 a 13. De 9 por 1 a 13,2 por 1. 11 para cima é gasolina. 11 para baixo é álcool. Tá? Então teremos, às vezes, a necessidade de fazer esse tipo de ajuste. Tá? Vamos lá. Ajuste de longo prazo. Então vamos lá. É o LP. Ajuste de longo prazo. Temos duas formas de ajuste do combustível. O longo prazo é lento, ocorrendo com as pequenas alterações da mistura, não sendo percebida pelo motorista, pois a mudança é lenta. Também pode ser feita via scanner. Então, o que é o longo prazo? O sistema vai se adaptando aos pouquinhos, pelos sinais do sensor de oxigênio, pelos sinais do sensor de detonação, ele vai se adequando lentamente. Então, de repente, está lá com meio tanque de gasolina, abastece R$20 de álcool. Poxa, eu não mudei o combustível, eu dei uma misturada, né? Fiz aí o famoso rabo de galo, misturei gasolina e álcool, correto? O ajuste não é rápido, o ajuste vai ser lento, porque houve uma mistura. Poxa, já tem 25% de álcool na gasolina, coloquei mais uns 20 litros. Houve uma mistura. Então, o ajuste de longo prazo é o quê? Correção do tempo de injeção, correção do avanço de ignição, mas tudo isso feito lentamente. Não é abrupto, não é rápido, ele é bem lento, tá?
Bem da verdade é isso. Ele acaba sendo bem lento. Então, o usuário, o dono do carro, não percebe. Contrapartida, temos um outro tipo de ajuste. Esse sim é mais nervosinho. É o ajuste de curto prazo. Está dizendo já, né? Curto prazo. Esta ocorre de forma mais acentuada, podendo até ser percebida pelo motorista, pois ocorre quando há alteração do combustível e força uma adaptação mais rápida do mapeamento. Realmente, você já deve ter percebido, quando troca o combustível de um carro flex, você dá uma acelerada brusca, ele dá uns pipocos. Ele estoura no coletor ou no escape, e é normal, porque ainda não deu tempo de fazer a correção. Ele está sendo corrigido. Esse é o ajuste de curto prazo, ou seja, ele é mais rápido, podendo até ser percebido pelo condutor, para fazer uma mudança mais abrupta do mapeamento. Tá? Entenderam? Nós, no dia a dia, não mexemos no curto prazo ou no longo prazo. Não. É feito automaticamente. Quando eu seleciono o combustível, eu estou dando uma ordem. Mas o ajuste de curto prazo, o CP, e o longo prazo, o LP, é feito pela ECU. Temos que entender que tem as duas formas de ajuste. Tá? Vamos lá, dando sequência. Olhem lá o ajuste agora. Ó. Mudou, né? Era 1/5, agora estou na tela 2/5. Ó. A segunda tela de 5 possíveis. O item 2 é reconhecimento da posição da borboleta. Ou seja, é um aprendizado para a ECU saber qual é a posição exata em que está a borboleta aceleradora. Ou seja, vai usar o sinal do sensor TPS para identificar fisicamente qual é o ângulo da borboleta, para poder então fazer o mapeamento dela. É isso que acaba acontecendo, tá? Ela faz uma adequação em cima disso. Então vamos lá. É o aprendizado rápido da posição da borboleta aceleradora, já que temos nesta adaptação uma forma de manter a ECU com uma relação correta da posição da borboleta, que por ser sem cabo, né, ela é o sistema sem cabo, é wireless, né, não tem mais o cabo mecânico, né, tem um cabo fio, né, e funciona muito bem. Ela é mapeada sempre. Não tem cabo de acelerador, não tem ligação mecânica, só um controle totalmente eletrônico. Para isso, tem que aprender a posição que está a borboleta. E esse reconhecimento da posição da borboleta fazemos quando? Quando limpamos a borboleta. É muito comum sujar o corpo. Tirou o corpo, fez a limpeza, pronto, eu já mudei a angulação. Eu acabo de mudar o ângulo de fechamento da borboleta. Então, acaba tendo o quê? A necessidade de um aprendizado. Tá? Ele vai aprender sozinho se não fizer isso? Vai. Só que demora um tempo a mais. Um tempo maior para tudo isso. Tá? Ajuste 3 de 5. Agora, ó, a página 3 de 5. Item 3, reset, adaptação. Estão vendo? Ó? Reset, adaptação. Tá? É mais um item na função ajustes que eu tenho. Ó. Adaptações, reset. Então vamos lá. É uma função em ajustes que temos o reset de todas as adaptações e aprendizados da ECU. Assim, ela apaga a memória de aprendizado e recomeça tudo de novo. Assim teremos um funcionamento irregular no começo e andando com o carro ele vai estabilizando. E é comum, quando você faz aí o reset, né, da adaptação do sistema, da partida, o motor está um pouco quadrado, não está redondinho, porque ele tem que reaprender
que é uma marcha lenta, uma retomada, um dashpot, com um TOF, ele vai reaprendendo. E isso é bem rápido, né? Num teste simples de rodagem, ele já vai aprendendo. Então, é um reset. Apaga o aprendizado, tá? Aquela história de, carro que só roda na cidade, quando pega a estrada fica amarrado. Não é isso que vai alterar, mas ajuda. Quando você dá o reset, você faz um reaprendizado no sistema. Desde posição de borboleta até forma de condução. Até isso chega a alterar, tá? Reset das configurações. Então na telinha, ó, ajustes 4/5, fazer um reset das configurações do sistema. Vamos ver o que significa esse teste. Permite as alterações e formatações do aprendizado, das relações AF e também da borboleta. Assim, a ECU recomeça também o aprendizado. De quem? Dos sinais importantes do AF. Os sinais importantes para mapear um carro que trabalha com álcool e ou gasolina são quem? Sensores de detonação e sensor lambda. Pessoal, é pelo sinal de detonação que a ECU consegue o quê? Reconhecer o aprendizado de gasolina. É pelo sinal da lambda 1 que a ECU reconhece, né, a quantidade de álcool na mistura. Ou seja, temos nesses dois sensores importantes aliados para o mapeamento, principalmente para a relação AF e também do corpo de borboleta. Então, quando eu aperto nesse botão, eu estou fazendo o quê? Eu estou resetando até esse aprendizado. Tem que começar de novo, tá? Temos mais um componente aqui na tela de ajustes, o último deles, ó, 5/5. Reset no sensor de fase. Tem que dar um aval para a ECU para identificar e poder adequar o cruzamento de informações. Sensor de rotação, sensor de fase. Rotação, lá no virabrequim. Fase, lá em cima, no comando de válvulas, bem na frente do motor, né? Motor e torque. Se faz um aprendizado entre os dois. Então, é uma função importante que quando não está funcionando direito, acontece o quê? Gera lâmpada de anomalia, fica piscando. Gera piscadas na lâmpada de anomalia, ela fica piscando. Feito louca. Você passa o scanner, acusa sensor de fase. Tem que fazer um aprendizado de sensor de fase. Por isso que tem isso até na tela do scanner, tá? Sensor de fase é o aprendizado da relação entre os sinais do sensor de rotação e de fase. Assim, a ECU reconhece a posição para poder fazer o mapeamento individual, tanto de injetores quanto da ignição. Injeta os dois, tá? Mas uma dica da linha Fiat qual é? Para esse sincronismo acontecer, basta eu dar 3 aceleradas até fim de curso no motor. Motor ligado. Pá, solto. Pá, solto. Pá, solto. 3. Geralmente na terceira ele já apaga a luz e já reconhece, tá? O sensor de fase em relação ao sensor de rotação. Essa dica, ó, é muito boa realmente, tá? Ou seja, você faz um aprendizado forçado, mas funcional. Que também é muito importante, tá? E aqui, meus caros amigos, ela, a central, a unidade de controle eletrônico desse motor 1.6 e-torque, né? 1.6 E6 e-torque, e os seus 2 conectores. Um conector lado motor, um conector lado carroceria, o interior do carro, né? Temos então aí os conectores e, claro, a ECU que gerencia tudo isso.
Não é pouca coisa, né? É bastante coisa que essa centralzinha tem que gerenciar. Vamos lá a mais uma dica da nossa aula. Quando ocorre o abastecimento e não há alteração do combustível presente no tanque, a ECU não identifica nenhuma necessidade de adaptação e não precisa nem rodar com o carro. Então é assim, estou no álcool, parei, enchi de álcool. Como que o módulo sabe que eu enchi de álcool? É assim, o sinal do sensor de nível é fundamental para iniciar um possível ajuste. Enchi de álcool, mas eu tinha álcool antes. Enchi de álcool. A ECU não sabe que eu enchi de álcool, sabe que eu mexi no combustível. Pela boia ela sabe. Começa a rodar com o carro, ela começa a monitorar os mapeamentos. Se vê que não teve alteração brusca, né? Não alterou bruscamente, normal, de boa. Tem que fazer o quê? Fazer um acompanhamento inicial, tá ok? Então tá aqui mais uma diquinha para vocês. Perguntinha da nossa aula. Sem scanner, eu consigo alterar a relação a F do sistema? Dá para mudar a relação a F? Sem scanner, bela pergunta, hein? Consigo modificar? Resposta. Parece bem legal também. Sim. Basta simular um abastecimento e rodar com o carro. Pessoal, é isso mesmo. Posso simular o abastecimento para poder fazer os testes de rodagem sem nenhum tipo de problema. Ok? Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas. Giba Brás mandou aqui, ó, a sugestão de aula, ó. Carro bem novo, ó, HB20. Ó, que beleza, hein? Tá tendo muito HB20 na região, né? Giba Brás aqui de Várzea, Grande Paulista, né? Um grande abraço, bastante HB20 lá na região. Então, vamos pensar a respeito também. É um carro bem novo ainda em garantia, né? Nós vamos analisar com todo carinho essa sua sugestão. E aguardo de vocês também, hein? Vão mandando aí as sugestões em relação ao MEC 2015. Diomedes enviou a seguinte pergunta no nosso plantão de dúvidas. Professor, esse fio que está parafusado na unidade de comando eletrônico é aterramento de quê? Vamos lá, vamos ver juntos aqui, ó, na tela para vocês, ó. Aí, apareceu para vocês aí o fiozinho de aterramento na carcaça aí da unidade de comando eletrônico? É o aterramento da ECU. É o fio de aterramento da unidade. Ou seja, tá ligado da carroceria à unidade, tá? É um fio de aterramento. E entra no chicote também. Ou seja, para distribuir todos os aterramentos internos do chicote que tem aquele fio, tá? Que faz, né, a eliminação de possíveis, né, interferências, ou seja, diminui a interferência magnética. Então é um fio que não pode ter mau contato, ficar com mau aterramento, etc, tá? Então, muita atenção a fio de aterramento, ó. A aula é assim, né? O Giba Brás já corrigiu, ó. Sou de São Sebastião da Grama. São Sebastião da Grama, São Paulo. É isso aí, ó. Já corrigiu a cidade que eu falei, né? Lenilson perguntou. Professor, ao invés de rodar 10 km, posso parar o carro na garagem e deixar 10 minutos o carro ligado? É a mesma coisa? Negativo. O aprendizado do sistema se dá como? Com todo o funcionamento normal do carro, ou seja, aceleração, desaceleração, retomada de velocidade, quando apresenta, né, um cutoff, um dashpot, é rodando com o carro. Isso que é ideal. Eu costumo brincar o seguinte, ó. Estou viajando com um carro flex, Palio Flex, está no álcool. Poxa vida, tá acabando o combustível do carro e da minha barriga também, tá dando fome, tem que parar para almoçar. Tá acabando o álcool. Eu vou lá, paro no posto de combustível, mudo para gasolina, aí estaciono o carro, vou almoçar, 1 hora e pouco almoçando, um almoço caprichado. Isso que não é legal.
Porque o motor vai esfriar 1 hora e pouco e eu mudei de combustível e ele não sabe que eu mudei de combustível. O ideal é fazer o contrário. Parei, almoço, abasteço, porque ele vai pegar com o mesmo combustível que estava antes, eu abasteço e saio. Tá? Então o ideal é isso. Estou na estrada, vou parar para abastecer e para almoçar, primeiro eu almoço, depois eu troco o combustível do sistema. É o ideal. Portanto, parado não dá para fazer a correção correta, porque você não vai ter todas, né, as possibilidades apresentadas, só algumas. E isso realmente não funciona legal, não atua, né, de forma num aprendizado real para o carro. Claro, pessoal, os sistemas estão cada vez mais rápidos. O time, o tempo de aprendizado está cada vez menor. Tá? Porque já se passaram aí, né, um bom tempo desde o primeiro carro flex. Então é assim, os sistemas estão mais rápidos, mas ainda tem o aprendizado. Agora, lembre-se também de um outro detalhe, né? A gasolina atual está com 25% de álcool anidro. E estão dizendo que vão colocar 27,5% em breve. É o zum 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 que já estão falando. Ou seja, mesmo estando na gasolina, já tem quase 1/3 de álcool. 25%, vai para 27%, né? Então, já está misturado realmente. Então, é menos perceptível a mudança. Tá ok? Muito bem. Caros alunos do universo do mecânico, obrigado por fazer parte do MEC. Obrigado por mais um ano inteiro juntos, né? Hoje finalizamos a aula do Palio e Torque. Nos vemos com toda certeza no restante dessa semana e depois no seu Universo do Mecânico 2015. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Meu nome é Leandro Lúcio, eu sou gerente de assistência técnica da Valclay Aquecimento, mostrando ao mercado nossa nova linha de alumínio que nós já falamos anteriormente, você já conhece, mas é importante ressaltar nosso produto especial também, a nossa 615 AL, né, que equipa os motores Citroën e Peugeot 1.4, tá? Esse produto originalmente ele é de termoplástico, né, ou em baquelite, e nós acompanhamos que no decorrer da utilização desse produto, muitas vezes há um excesso de torque, pode haver um excesso de torque, pode ser que o sistema esteja com um pouquinho de excesso de pressão, né? E às vezes acaba vazando ou tendo qualquer outro tipo de problema a peça. Então nós desenvolvemos uma peça exclusiva pela Valclay aqui, uma peça em alumínio, tá? Totalmente resistente. A aplicação desse produto é exatamente como a de termoplástico, ou seja, você tem que utilizar um adesivo de extrema qualidade. A Valclay, né, indica produtos da Loctite, que é um produto de extrema qualidade, nós conhecemos bastante, né? Só que tem um detalhe, né? Todo adesivo ele tem um tempo de cura. Então a gente pede para que, se você for utilizar qualquer produto, né, ou da Loctite, melhor dizendo, você tem que aguardar, né, ali o tempo de cura do produto, tá? Você aplica o adesivo, espera de 5 a 10 minutos e vê se a cola está curada ao toque. Ou seja, você rela o dedo ali, né, e verifica se ela não está pegajosa. Após isso, você vai aplicar no cabeçote, tá ok? Colocando todos os parafusos, geralmente numa posição em espiral, que são 8 parafusos de fixação, e esperar, tá, pessoal? Porque o que acontece? Muitas vezes o grande problema é não aguardar o tempo de cura do adesivo. A cada 3 milímetros de vedação entre as superfícies, tem que se aguardar, isso falando do produto Loctite, tem que se aguardar pelo menos 24 horas, tá ok? Ou seja, você aplicou, após a aplicação tem que esperar 24 horas para que você tenha uma vedação perfeita, aí no caso uma folga entre superfícies de até 3 milímetros. Logicamente, se tiver uma folga no cabeçote ali, um ponto de corrosão, alguma coisa um pouco mais profundo, você vai ter que aguardar um pouco mais, tá? Vai ter que esperar aí 48 horas até que o adesivo cure por completo. E sempre prestando atenção no aperto, de 0,8 Nm até no máximo 1 kg, no máximo, tá ok, pessoal? E esperando o tempo de cura. E aí você não vai ter problema de vazamentos aí desse motor, mesmo se ele tiver com um pouquinho de excesso de pressão no sistema. Uma parte importante a ser observada é a superfície do cabeçote, sem irregularidades, né? E se houver qualquer tipo de irregularidade entre a superfície
da carcaça, no caso da carcaça do válvula termostática e o cabeçote, né, tem que prestar muita atenção, porque futuramente, após a aplicação, pode-se haver um vazamento por essa irregularidade no cabeçote. Então é sempre bom fazer uma limpeza na superfície, reforçando, aplicar o adesivo na carcaça, esperar o seu tempo de cura ao toque. Após esses 5 ou 10 minutos de tempo de cura, aplicarmos a peça no cabeçote, colocarmos os parafusos e efetuarmos o aperto em forma de caracol e de 0,8 Nm até no máximo 1 kg. E assim, obviamente, esperar as 24 horas aí do tempo de cura, ou se a folga entre o cabeçote e a superfície da flange for maior, aguardar um pouco mais o tempo de cura. Amigos reparadores, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Valclay Revestimento. Para maiores informações, vou deixar aqui o meu e-mail, tá pessoal? leandro@valclay.com.br. Qualquer dúvida sobre o produto, qualquer informação técnica, vocês podem estar entrando em contato através do e-mail ou pelo telefone 011 2033 1077, ou ainda pelo nosso site, que está muito bacana, tem o nosso catálogo eletrônico, é mais um meio de comunicação lá com o amigo reparador, www.valclay.com.br. Grande abraço.